what are we doing Saturday? We can do that, right? It's at 6:30 in the evening. Okay. We said that we're waiting to hear back from the guy's work schedule, what it is. But other than that, I mean, there is prayer that night too, but because it's far away, it's at the other city. That's far enough. do you need a phone or? I don't think so. They're just going to keep it simple, right? So you have more time to teach. Here, start with prayer. A paz do Senhor a todos. Amém. Vamos abrir esse culto em oração. Você pode sentar, você pode ficar em pé, você pode dobrar. Amém. Vamos conversar com o Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa semana, para levar a gente aqui em paz, Jesus. Senhor, abre nossas mentes, nossos corações para receber de Sua palavra, para aprender mais de Ti essa noite, Senhor. Queremos, Senhor, servir o Senhor com excelência em tudo que nós fazemos, Jesus. Senhor, Te louvamos, Te adoramos, Jesus. Obrigado, Senhor, por sempre prover para nós. Senhor Jesus, obrigado para a Sua verdade, Jesus. Obrigado, Senhor, para Seu Espírito, Senhor, para Sua presença, Jesus, que está em nós, que pode acompanhar a gente em todos os dias que nós vivemos, Jesus. Te louvamos, Te glorificamos, Jesus, Tu és grande, Tu és maior, Senhor, do que tudo, Senhor, do que qualquer inimigo, Jesus. Jesus, Te louvamos, Jesus. Seja bem-vindo aqui nesse lugar. Aleluia, aleluia. Seja bem-vindo nesse lugar, Jesus. Aleluia. Vamos cantar Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Mas não somente nesse lugar, nessa igreja, né? Ele está sempre bem-vindo nessa igreja. Mas também em nossas vidas, enquanto estamos cantando, podemos convidar Ele para entrar em nossas vidas, entrar nesse lugar, Senhor. Deixe essa canção seja pessoal, né, particular em sua vida. Em nome de Jesus, vamos cantar. Aleluia.
com Ele. Senhor, seja bem-vindo, Senhor, em nossas vidas. Seja bem-vindo, Senhor, nesse lugar, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso, igreja. Obrigado, Senhor. Nós precisamos somente de Sua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, que doce para sentir Sua presença, Jesus. Obrigado, obrigado, Senhor. Que o Senhor deixou o Seu trono para habitar entre nós. Oh, aleluia, aleluia. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. A presença de Deus está aqui nesse lugar. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Que refrescante. Amém. Renova-nos. Aleluia. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Aleluia, aleluia. Antes de entrarmos no nosso estudo hoje à noite, eu só gostaria de anunciar algumas coisas para nós. Amém, irmãs. Nós temos mais uma chá de mulheres dia 7 de novembro, se você gostaria de anotar, né? Dia 7 de novembro. Então, não é esse sábado que vem, mas acredito o sábado depois, né? Eu não lembro, dia 7, 15 horas da tarde, e nós temos o privilégio para receber a pastora Sandra. Ela é psicóloga, ela é uma ótima preletora, né? Ela dá muitas palestras em vários lugares, não somente na igreja, mas em muitos lugares também. Ela vai falar de nossa identidade em Cristo, amém? Então, vamos, se você puder, participar conosco, sábado, dia 7 de novembro. Também, acredito, em dezembro, nós temos mais um churrasco de homens, mas vamos anunciar depois qual data isso é, mas mais um churrasco dos homens. Os homens gostavam? Gostaram? Amém! Eu estava conversando com alguns irmãs também, nós talvez devemos fazer um churrasco também, né? Porque chá é muito leve, né? E às vezes as irmãs ficam com fome também, né? Então, tem outros anúncios também, né? Não? Nós temos oração 20 horas no sábado, amém? Domingo, 10 horas da manhã. E também em dezembro, dia 20, vamos ter uma noite de confraternização. Amém? E vai ser nós aqui e também os irmãos de Brasilândia. Vamos combinar aqui aquela tarde, vamos jantar juntos, vamos celebrar, vamos testemunhar o que o Senhor fez nesse ano de 2020, né? Foi um ano muito diferente, mas vamos celebrar esse ano. E vai ser bênção, amém? Então, marcar já no seu calendário todos esses eventos, em nome de Jesus. E vamos entrar a palavra de Deus, amém. Glória a Deus, amém? A paz do Senhor Jesus, amém. Vocês podem tomar seu assento em nome de Jesus. Muito feliz que todos estão aqui, né? Para nós aprendermos da palavra de Deus e nesta noite. E já vamos estar entrando essa lição sobre oração no tabernáculo, né? E eu acho que é algo importante para nós, amém? Que nós precisamos entender. Não, eu vou dizer assim, não é tipo, você tem que fazer ou você está errado. Não quero dizer isso, né? Mas a gente quer dar um padrão, né? Um esboço, vamos falar, né? Melhor falar esboço, de como que nós devemos, como que nós podemos orar, sem entrar aquele ritmo de repetir, né? Sem entrar aquele ritmo de, nossa, eu não tenho o que falar agora, sem entrar depois de 5 minutos, glória a Deus, aleluia, né? Umas 1000 vezes, até que a oração terminar. E tem assim, eu não vou dizer que assim, a única maneira que você deve orar é a oração do tabernáculo, não vou dizer isso, mas a gente vai falar sobre um padrão que está lá no tabernáculo, que mostra e com certeza mostrou para nós Jesus, né? E Hebreus falou e nos epístolas falou que isso eram tipos e sombras, né, para nós, o Velho Testamento. Claro que não existe tabernáculo, mas não existe sacrifício de sangue, de animal,
que nós apresentamos para o sacerdote. Sim, nós temos acesso ao Santos dos Santos, nós temos acesso ao Senhor Jesus Cristo, que é o tabernáculo, né? Porque quando a Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós, a palavra habitar foi tabernáculo, né? Então ele era o tabernáculo entre nós. E nós temos isso, né? Mas também nós temos que lembrar que exige um padrão, né? A Bíblia fala de padrão. E se você ler o Velho Testamento, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, se eu falar correto, sempre estou com medo de falar errado, Deuteronômio. Se você ler tudo isso, você vai ver que Deus não é um Deus de confusão, Ele não é um Deus de desorganização, Ele é um Deus de organização, né? Ele faz as coisas bem certinhos, no jeito dele, né? E essas coisas que existiam no passado eram para nós, sim, uma lição. Amém? Então, nós temos muito assim. O tabernáculo é algo que você pode ler e ver e estudar, e tem camadas de informação, né? É como uma cebola, né? Não, vou falar de cebola, não. É como um bolo, porque ninguém gosta de cebola, né? Sozinho, né? Mas quando você é um bolo de camadas, né? Que você vai entrando, e sempre tem algo mais para nós mostrar. Mas nessa lição nós vamos estar falando sobre a oração do tabernáculo e o que significa para nós e como que nós podemos e devemos aplicar em nossas vidas de oração. Nós precisamos ser uma igreja que ora, amém? Nós precisamos ser uma igreja que busca a presença de Deus. Isso é algo fundamental, amém, para nós, porque quando nós encontramos juntos em oração é importante, mas também para ter uma vida de oração em casa é algo importante também. E isso vai contribuindo para o poder que nós sentimos nesse lugar. Ou seja, quando a pessoa entrar nessa casa e decide se batizar, decide buscar a presença de Deus e recebe o Espírito Santo, não é porque nós, assim, mas é porque alguém estava orando, alguém estava buscando a presença de Deus. E alguém estava depositando oração em uma guerra espiritual para que isso aconteça. Então, nós precisamos saber, assim, como orar, para que nós devemos, assim, buscar mais a presença de Deus. E eu quero deixar bem claro também que não existe oração errado, né? Oração que você faz já é bom. Só ore, né? Ensine nós como orar, né? Os discípulos perguntaram para Jesus, ele tem um padrão que era o Pai Nosso, mas não era para dizer que o Pai Nosso é a única oração que temos que fazer como idolatrar, né? Mas se você olhar o Pai Nosso, você vai vendo assim muito o tabernáculo, esse plano de oração do tabernáculo. No Pai Nosso também tem a oração de Mateus 5, 6 e 7, a oração que é o Sermão do Monte, né? Nós chamamos em inglês Beatitudes, que nós podemos orar isso, né? Esses capítulos que são maravilhosos para nossas vidas. Podemos orar também a armadura de Cristo em Efésios 6. Tem várias orações, então quero deixar bem claro que não estou falando que isso é regra, lei, nada, mas serve como padrão, amém? Amém, glória a Deus. Então, já vamos entrar aqui a oração do tabernáculo, amém? Então, vamos estar entrando esses slides e tudo. Então, nós temos que saber como nós devemos e podemos aproximar Deus, amém? Como nós podemos aproximar Deus. A nossa aproximação de Deus, deixa eu consertar um pouquinho aqui. Parece uma prova de óleo. Amém. Agora está vendo tudo certo? Um pouco pequenininho, né? Mas antes de você chegar no tabernáculo, existe o portão. E se vocês tiverem perguntas, observação, pode fazer durante... levanta sua mão, não tem problema. Pode escrever também. Mas existe o portão. Isso é, claro, de cada casa tem uma porta. Simples que seja, tem algo que serve como portão. Mas em Salmos, capítulo 100 e verso 4, nós podemos ler que a entrada para o tabernáculo foi com o quê? Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios, né? Eu não gosto de falar essa palavra, não sei por quem mais tem um gosto estranho na minha boca, não sei por quê. Átrios, com hinos de louvor, para eu que sou estrangeiro. E rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Amém? Também Salmos capítulo 22 e 3 fala: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Então, quando nós entramos em oração, nós devemos procurar entrar com orações com ações de graças. Amém?
com hinos de louvor. Ou seja, que a gente não entra já falando a nossa lista que nós queremos que o Senhor faça para nós. Que nós entramos à presença de Deus já meio assim pronto para que Ele move em nossa, para engrandecer Ele, para falar sobre Ele, para engrandecer, cantar hinos de louvor. Então, quando nós entramos o tabernáculo, você tem que entrar no tabernáculo com essas ações de graças. Eu gosto de falar, eu penso desse jeito, como uma criança, né? Vocês que têm criança aqui, daquela idade, depende muito, né? A maneira que você pergunte ao papai, mamãe, alguma coisa, né? Se você entrar e diz, ei, pai, me dá isso aí. Não, pelo amor de Deus, sai daí, entra de novo e pede do jeito correto, né? Porque você não vai receber aquilo que você está pedindo se você pedir de uma forma errada. Então, quando nós entramos o tabernáculo, nós estamos entrando com ações de graças. Nós estamos falando não da nossa condição, mas da condição de Deus. Porque eu tenho uma notícia para todos nós, não importa o que você está passando, sentindo, não importa tudo isso, o que importa é Deus, e Ele não muda, Ele é imutável, né? Imutável, que significa que Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele continue o mesmo, né? Então nós temos que entrar dizendo, Tu és grande, Senhor Jesus, maravilhoso és Teu nome, obrigado por esta vida, obrigado por minha família, obrigado que mesmo que estamos em crise, que eu não estou faltando comida ali em casa, obrigado, Senhor Jesus, por saúde, obrigado que o Senhor preparou o caminho para mim, obrigado pelo pão diário que o Senhor está enviando para mim. E quando nós chegamos para aquele momento, nós temos muito a agradecer o Senhor, amém? Você tem muito a agradecer o Senhor. Você não deve ficar ali, não sei, não tenho nada de agradecer o Senhor. Não, você tem algo de agradecer o Senhor. Você pode agradecer Ele com todo o seu coração. Então, eu li um livro também, inclusive, sobre, em inglês era chamado Insanity of God, que era a loucura de Deus, né? E foi falado de um cara que escreveu o livro, ele era um missionário, ele usou um nome não correto, mas ele viajou para muitos países onde são perseguidos, né? E o que ele viu em cada país que é perseguido? Ele viu uma forte ligação com os crentes e adoração e louvor ao Senhor. Inclusive, ele falou que de muitos instantes, na leste da Europa, durante a União Soviética, que perseguiu muitos cristãos, basicamente a União Soviética naquela época, eles iriam deixar você sossegado de igreja se você, como pastor, passasse aquilo que você iria pregar para eles, para que eles aprovassem aquilo que você iria pregar. Então, eles queriam 100% de controle sobre aquilo que estava sendo pregado. Então, por essa razão, os pastores não se corromperam, aqueles que não se corromperam com essa ditadura, com aquele controle, a maioria foram jogados em prisão, ou saíram das suas igrejas e começaram a pregar em grupos familiares. E ele falou que um pastor, ele foi jogado na prisão, e quando ele estava na prisão, o seu filho foi morto, depois a sua esposa foi morta, basicamente a família toda dele foi morta, e ele permaneceu na prisão basicamente até o final da União Soviética. Ele permaneceu uns 17 anos. E quando esse missionário foi dar uma entrevista para ele, os outros prisioneiros também estavam falando que cada manhã ele levantava e ele não cantava louvores, hinos, porque os hinos eram poucos. Ele escrevia hinos lá dentro da prisão. E disseram que cada manhã ele cantava hinos ao Senhor. E isso chateava os guardas e deixaram eles bravos, mas ele cantava sobre como que era grande o Senhor. Mesmo ele perdendo a esposa, mesmo perdendo a família dentro da prisão, mesmo sendo assim, perdendo quase 2 décadas da prisão, ele cantava sobre a grandeza de Deus. Porque a nosso louvor não tem nada a ver com a nossa condição atual, amém? Mas tem tudo a ver com quem Ele é, amém? E isso é algo importante. Tem outros assim que falaram que depois ele conseguiu evangelizar as guardas após um tempo, porque as guardas viram nele uma esperança. Disseram, nossa, ele tem uma esperança, porque a gente vai abusando ele, a gente vai batendo nele, espancando ele, mas ele cada manhã acorde e ele adora o Senhor. Ele oferece hinos de louvor a Ele. E isso foi algo que foi mais importante, ou talvez seja que ele ganhou mais almas dentro da prisão do que ele iria ganhar
entregando suas mensagens para o governo, amém? Tem outros instantes de pessoas que não perderam isso. Então, a igreja não pode perder isso. Não importa o que nós passamos, se a gente está colocado em prisão no próximo dia, o que for, se nós perdemos casa, trabalho, emprego, tudo, Deus, Ele é entronizado entre os louvores de Israel. Sem ações de graça, sem hinos de louvor, nós não vamos ter muito como entrar à presença dEle, amém? Em João capítulo 10 também, em João capítulo 10, em verso 9 diz o quê? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, amém? Entrará e sairá e achará passagem. Então, Jesus está falando que não tem entrada se não for eu. Você não pode pegar ali a porta de fundo, você não pode ir entrar de outro caminho. Eu sou a porta. Jesus é a porta. E a Bíblia diz que Ele habita os louvores do seu povo. Então, isso é algo importante, nós temos que lembrar, é que nós precisamos entrar à presença dEle com ações de graças. E eu sei que é difícil, mesmo não sentindo fazer, entre dizendo, tu és grande, obrigado, maravilhoso. E você vai ver, depois de um tempo fazendo isso, a atmosfera vai mudar, amém? O caminho de Emaús, né, você lembra, depois de Jesus, aí faleceu, teve os 2 viajantes que estavam no Emaús, e eles estavam falando sobre esses acontecimentos, daquilo que aconteceu em Jerusalém, falando sobre Jesus, e ali Jesus aparecia, né? É interessante, né? Quando você fala sobre Jesus, Ele aparece. Essa é uma coisa maravilhosa que nós temos. Nós podemos falar também de coisas malignas e como que é ruim, e você pode falar de pessoas que são possuídos e coisas espíritos malignos, se você sente uma mudança também, você sente tipo um medo, alguma coisa, ok. Aí aquele espírito está ouvindo isso, está vindo, porque gosta disso, né? Mas nós não damos graças e honra e ações de louvores para isso, não. A gente dá ações de louvor para o único, né, que é digno, Jesus Cristo. E você vai ver uma grande diferença, amém, na sua vida, quando você começa a fazer isso, amém? Vamos para o próximo agora. A primeira peça que você iria encontrar é o altar de sacrifício, ou seja, o altar de bronze. É chamado altar de bronze porque literalmente era de bronze, era madeira e bronze colocado por cima. Era o maior peça, maior móvel que está no tabernáculo. De novo, eu quero falar para as pessoas que estão lendo, desculpa, eu mesmo escrevi, não teve tempo de passar para alguém que é professor de português, tá? Se tiver erro, tá? Sou eu estrangeiro escrevendo. Não, mas falar a verdade, às vezes são aqueles acentos, né? Dá uma preguiça de você apertar e escolher e fazer 1, 2. A gente não tem acentos em inglês, então eu tenho essa preguiça, eu não gosto de fazer isso. Então, era o maior móvel no tabernáculo, era um lugar de sacrifício, era um lugar de derramamento de sangue, foi da onde o pecado foi propiciado. Amém? Em Hebreus capítulo 9 e verso 22, diz, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifiquem com sangue, e sem derramamento de sangue, não há remissão. Igualmente também asperguiu, que é jogou, né, com sangue o tabernáculo e todos os utensílios de serviço. Ou seja, que isso representa muitas coisas, mas representa o cruz de Calvário, né, que é o acesso que nós temos para o resto do tabernáculo, através de Jesus Cristo, né? Inclusive, o altar de sacrifício estava no lugar mais elevado e você iria descer, ou vamos dizer que o sangue que foi derramado no altar de sacrifício foi descendo para o resto do tabernáculo. Ou seja, também que o sacrifício que foi feito lá foi para mostrar também o arrependimento. Vocês lembram que nós fizemos uma lição sobre o que é o Evangelho, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo representa o arrependimento, o batismo em nome de Jesus e sendo cheio da presença de Deus, falando outras línguas como o Espírito Santo. Então, isso representou a primeira peça. E é interessante saber que as primeiras 2 peças são as únicas peças que foram descobertas. Ou seja, não tive algo para cobrir eles, porque eles estavam abertos para todos verem aquilo. Isso representa o cruz de Calvário, aonde a propiciação aconteceu, né? A propiciação, no Velho Testamento, você tem que lembrar,
é algo que, quando você errou, pecou, lembra que o carne naquela época não é como hoje. A carne naquela época era algo muito raro, né? Uma família de pegar um cabra, um boi, pegar uma ovelha e comprar essas coisas para oferecer, para ver destruir e derramar o sangue, era algo que causou dor, né? Mas também não tinha limite de você. A Bíblia nunca falou de limite de quantos sacrifícios alguém poderia trazer no ano. Não tinha. Mas esses sacrifícios não perdoaram os pecados, mas empurraram os pecados para a frente. Ou seja, o sacrifício fez propiciação, que significou tomou o lugar de você. Então imagina, você errou, você roubou de alguém, vamos falar assim. Você teria então que pegar um sacrifício, um boi, cabra, conforme a sua condição financeira, mas isso representa bastante carne, até para nós hoje, representa bastante carne. E você teria que, então, ir lá e oferecer ao Senhor. E quando você oferecer ao Senhor, você mesmo teria que matar, né? E aí o sacerdote tomaria o sangue e derramava o sangue ali sobre o altar. Mas quando você matou aquele animal não fez mal nenhum. Não errou aquele animal era inocente, vamos dizer assim. Não tinha marca, não tinha blemish. Mancha, não tinha essas coisas. Então, esse animal tomou sobre si o seu erro, né? E você viu como que, poxa, o meu erro tem consequência. O problema hoje, porque tem crente light, eu vou falar então. Porque tem crente light, é porque a gente não tem imagem daquele sacrifício que foi feito no cruz de Calvário. Porque no Israel, naquela época, você teria que levar ali e você teve que meter a faca, derramar o sangue, e aquele animal foi gritando e tudo. Era uma coisa horrorosa, vamos falar a verdade. Mas representou, esse animal inocente morreu para que poderia cobrir o meu erro, né? E às vezes a gente não fica com isso na mente, e quando você ir pecando, porque você não precisa levar o sacrifício, alguma coisa para o altar, mas lembre-se que Jesus representa esse altar de bronze. Jesus morreu para nossos pecados de uma vez, para perdoar todos os pecados. E nós temos que zelar para que nós não erramos de tal maneira que nós crucificamos, como a Bíblia diz, de novo o Senhor da glória. Ou como se fosse, a gente está jogando sobre Ele cada pecado. Nós temos que lembrar que foi por Ele, amém, que nós temos essa redenção. Então é algo importantíssimo. O altar de bronze representa tudo isso, representa o arrependimento. Então, na oração, nós entramos com ações de graças, hinos de louvor, mas agora nós estamos entrando com arrependimento, com tristeza no coração. Nós estamos entrando pensando sobre o sacrifício de Jesus, e nós temos que fazer aquele arrependimento, por favor, me perdoe, não aquele arrependimento que eu estou triste porque eu fui pego, mas aquele arrependimento que eu estou triste porque eu não devia ter feito aquilo. Nós temos que pedir perdão para as coisas visíveis de pecado, porque tem pecados que são visíveis, bem visíveis para todo mundo, e tem pecados que são invisíveis também, que só você e Deus sabem, só o seu coração. E é o momento que você está olhando para aquele altar, que você está dizendo, perdoe-me, eu errei. Você vai confessando os seus pecados. No Velho Testamento, inclusive, você teria que colocar as mãos, eu creio que significava isso, mas quem ofereceu o sacrifício de propiciação de pecado, de erro, teria que colocar as mãos, né? Você que está no IVA, do tabernáculo, já passou, irmão Márcio? Teria que colocar as mãos, né, sobre aquele animal, e não fala isso, mas eu acredito que colocar as mãos para declarar o seu erro, ou seja, confessar o seu erro para aquele que estava tomando o seu lugar, porque o seu lugar era a morte. Meu lugar era a morte. Amém? E você teria que dizer, eu fiz isso, aquilo. E aí você teria que confessar os seus pecados ali
para o sacrifício foi derramado sangue, e isso deu para você entrada, porque o sangue foi aplicado para as outras peças, e o sangue foi correndo para baixo, porque o altar de sacrifício estava elevado, e isso deu uma entrada para você, e deu uma entrada para nós. Você não precisa confessar os seus pecados para mim, você precisa sim confessar os seus pecados para o Senhor. E o Senhor Jesus, Ele não é um fofoqueiro, aquele que vai ouvir os seus pecados e vai falando para o outro. Não, Ele já sabe daquilo que você fez. Mas no momento que você confessar os seus pecados, alguma coisa espiritual acontece. É como se fosse um guarda-volume abrir, e ele coloca ali, e ele fecha aquele guarda-volume e joga fora, e ele não tem como lembrar daquilo ali. Porque o seu pecado agora é perdoado. No Velho Testamento estava empurrado, mas agora é perdoado. Mas nós temos que parar nessa peça, ficar um bom tempo. Lembra, a maior peça que tem é essa. E a maior razão que nós não prosseguimos mais para frente é a falta de arrependimento. Porque o dom de Deus já está lá. O dom de Deus, Ele quer que você seja salvo. Ele quer que você experimente da promessa dEle, a presença dEle e tudo. Mas Ele quer que você confesse os pecados. Ele quer que você pare ali no altar e oferecer um sacrifício, amém, na sua boca, ali para confessar aquilo que você fez, para dar entrada, porque senão você vai entrando sem direito de entrar. E aí vira perigoso, né? Lembra o que aconteceu com os filhos de Arão, quando ofereceram fogo estranho, porque levaram uma coisa que não era do tabernáculo, que não tinha fogo no origem do tabernáculo, para o santo lugar. O Senhor falou, não, e isso não passou no caminho certo. Então, eles teriam que ali voltar. Romanos 12:1 também fala, rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Não como sacrifício literal, porque você não vai morrer, mas sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, ele diz, você agora é esse sacrifício. Você agora tem que viver sobre a pressão do sacrifício que foi feito por você, pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, mas não se pensa que a graça de Deus é de graça. Teve um custo alto, inclusive. E você vai ter que oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo. Ou seja, que cada manhã, cada dia, você está entrando à promessa de Deus, entrando à sua presença, com hinos de louvor, ações de graças, e de repente vai entrar o arrependimento. E você vai entrar ali, e você vai pedindo perdão. Por isso Pedro diz, eu morro todos os dias. Aquele mesmo Pedro que andava sobre as águas, aquele mesmo Pedro que esteve com Jesus no Monte da Transfiguração, o mesmo Pedro falou, eu tenho que morrer, porque se eu não morro, eu não prossigo. Amém? O Paulo também, o grande apóstolo, que escreveu 13 epístolas, 13 livros no Novo Testamento, ele escreveu, me chamar uma coisa, me chama o chefe dos pecadores. Não estava vangloriando nisso, mas estava falando que eu preciso também de arrependimento. Não importa se você for pastor, evangelista, irmão que acabou de entrar, não importa, nós precisamos entrar e pedir perdão a Deus, para que nós possamos prosseguir para o alvo, amém? De novo, esse é o lugar que a gente pede perdão, olhando para Jesus e o sacrifício que Ele fez, porque Ele tomou o nosso lugar, Ele pagou o preço, nós éramos encerrados, e Ele pagou o preço, e por causa dEle nós temos agora redenção, amém? Estão todo mundo bem aí? Amém? Agora vamos para a próxima peça, que é a bacia de lavar, amém? A bacia de lavar. Essa bacia de lavar representa pureza. De novo, essa é a segunda peça descoberta no Velho Testamento, né? Então, existe o altar de sacrifício e a bacia de laver. O que isso representa? O arrependimento e o batismo em nome de Jesus também. Amém? E com isso nós temos entrada agora a entrar o santo lugar, né? Nós temos entrada agora de experimentar as grandezas de Deus, amém? Então, a bacia de laver
é algo importante porque representa a pureza. Dentro da bacia tinha um tipo de espelho que representa como nós podemos ver dentro da palavra de Deus. A bacia de laver, de novo, representa o batismo. Por isso eu falo para todo mundo, arrepender e batizar é para todos. Quem sou eu para negar? Não sou ninguém para negar. Quem sabe se você arrependeu de verdade não é você, e Deus. Eu vou instruir o que é o arrependimento, eu vou perguntar se arrependeu, depois de arrepender, pronto, vamos se batizar, amém? Porque nós vamos sepultando o antigo homem e nós vamos sendo ressuscitados com Cristo Jesus. Mas além de batismo também representa como nós devemos ver na palavra de Deus. E olha, existe como que o mundo diz que você deve ser e existe como que a palavra diz que você deve ser. Vamos dizer assim, aqueles que têm mais de 40 anos, levanta sua mão, vocês têm mais de 40? Amém, pouco, sou uma igreja jovem. Mais de 35? Não? Mais alguém? Não. Tá, então, meu Deus, muito jovem aqui. Mas vocês lembram quando vocês eram crianças? Eu lembro, até eu tenho 31, né? A cultura brasileira era mais próxima aos conceitos de Deus ou não? Do que é hoje? Era mais, né? Não tinha os debates que nós estamos tendo hoje. Porque a cultura era muito mais próxima. Mas agora, se nós julgamos pela cultura, né, vamos dizer assim, que nós estamos ficando com um braço de distância da cultura, naquela época, de 30, 40 anos atrás, você até podia fazer. Né? Mas agora, se você está nessa mesma distância da cultura, você vai estar muito errado e muito longe da palavra de Deus. Porque o que define nós não é a cultura, mas sim a palavra de Deus. Tem que nós definir, né? Definir. E nós precisamos de uma pureza que vem da palavra de Deus. Porque a palavra é aquilo que vai nós definindo. De novo, eu não estou falando que nós devemos ser aqueles cristãos bravos, xingando as pessoas em pecado, mas nós temos que falar que pecado é pecado, e não importa se fulano igreja, X líder mundial da igreja vai falando outra coisa, não. O que importa é o que diz a palavra do Senhor, porque é esta palavra que vai nos salvar. Só isso. Então, quando eu fico preocupado, porque a gente conversa com jovens, e se você conversar com jovens que estão dentro da igreja, muitas vezes, eles nem acham que alguns estilos de vida são pecaminosos. Mas são gente boa. Tá, mas a palavra diz muitas vezes que isso é pecado. Nós temos que falar o que é o pecado. Por quê? Não de condenar ninguém, mas de oferecer esperança. Porque aonde vem a lei, vem um mestre para ensinar a lei. E o nosso mestre é Jesus Cristo. E ele traz nós não para seguir regras, mas para seguir ele. E seguindo ele e a sua palavra, nós podemos ser puros, amém? Puros na sua presença. Amém? Então, nesse momento, nós vamos ter que olhar e lavar nós com a palavra de Deus, purificar nós, limpar nós, porque agora você pediu perdão, mas ainda você está sentindo ladrão, ainda você está sentindo pecador ainda você está sentindo adúltero, ainda você está sentindo o que for. Agora você precisa que a palavra lave o seu coração. Então, quando nós entramos pela porta com ações de graça, nós pedimos perdão, no arrependimento, até que nós realmente vai naquela lista, perdoe nossos pecados, e agora nós estamos indo para lavar nós. É interessante que até para os muçulmanos hoje, os judeus, antes de entrarem à igreja, vamos dizer deles, né, a mesquita e a sinagoga, eles têm de lavar antes de entrar, né? Você vai para a mesquita, antes da oração de sexta-feira, os muçulmanos estão lá, e tem lugar que você joga o sapato fora, e eles têm água lá fora, e os homens e mulher lá, eles vão separados, mas eles se lavam os rostos, mãos, cotovelos, lavam os joelhos, lavam e os pés também, porque eles querem ser puros, eles sabem que nós temos que ser puro, assim que nós estamos entrando à presença de Deus. Isso existiu como uma regra para o sacerdócio, que ainda existe nessas religiões que são abraímicas, que vêm de Abraão, né? Que é de pureza, mas nós
não vamos colocar um negócio de lavar antes de entrar à igreja, não. Mas nós precisamos nos lavar todos os dias. Pedir perdão e depois pedir para que Ele lave nós, para que Ele expiar, né? Para que Ele tira aquilo que está lá, as manchas e tudo que está lá que está contrário à palavra de Deus. O que é interessante do espelho é porque no espelho você poderia se ver ali para ver se há algo ainda que você precisa lavar. Eu penso quando era criança, né? Quando eu começava a tomar um banho sozinho, eu ia tomar um banho de 10 segundos, né? E eu iria sair muito rápido e a minha mãe faria uma inspeção, né? Deixa eu ver. E aí, olhou atrás dos ouvidos, né? Nossa, nunca gostei de lavar atrás dos ouvidos. Não sei como é que é. É uma preguiça, né? Uma preguiça, vamos falar. E aí, você lavou atrás dos ouvidos? Estava mentindo. Aí ela olhou. Não, tem que voltar. Tem que fazer de novo. É como aqui também nós devemos olhar no espelho da palavra e ver se há algo que nós não estamos fazendo. E se nós estamos fazendo algo que é contrário à palavra de Deus, nós temos que voltar e lavar até que não há mais mancha em nossas vidas. Isso é aonde e como que nós podemos entrar o santo lugar, é através sendo puro, amém? Então nós precisamos orar isso, quando nós chegamos nesse passo, nós precisamos orar para que Deus nos dê uma pureza de mente. Vamos para Filipenses capítulo 4, amém? O Filipenses capítulo 4, e verso 8, que diz assim, Filipenses 4 e 8, quanto aos mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Quando nós entramos aqui, nós devemos orar esse versículo, dizer, Senhor, me dá pureza. Eu quero ser honesto, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser justo, eu quero ser tudo que é amável, eu quero ser de boa fama. Purifique a minha mente. Amém? Nós vamos pedindo, porque se a gente está sendo honesto, a mente é o campo de batalha para muitos nós. Na verdade, para todos nós. É o campo de batalha. É a mente. Senhor, purifique a minha mente, para que eu possa pensar os seus pensamentos. Mas eu vou dizer, é muito difícil a gente entrar na promessa de Deus se a mente for suja toda semana com as coisas mundanas. Vamos dizer assim, você ficou só escutando música secular, que glorifique droga, sexo, isso, aquilo. Isso vai entrando no seu ouvido, entrando na sua mente. Aí você vai ficando assistindo coisa na televisão, novela, Netflix, o que for, que é da mesma coisa. Roubo, assassino, morte, drogas, enfim. A sua mente está suja. Né? Sua mente está suja. Quando você fuma um cigarro, não é que você vai comendo tabaco, né? Tabaco. Você não vai comendo tabaco. Mas a tabaco, por entrar, mesmo pelo filtro, vai sujando os seus pulmões. E vai levar até a morte. Também a mesma coisa acontece quando nós, mesmo com alguns filtros, não pedimos para o Senhor lavar a nossa mente, nós vamos saindo e o mundo é contaminado. Então não se pense que, poxa, mas não é tão ruim isso, aquilo. Não, o mundo já é contaminado. Não é, talvez você não vai saindo escutando música secular, ruim, assistindo coisa ruim também, mas você só sair da rua, você já vai vendo um monte de coisa. Anda daqui para a Praça da República e você vai ver todas as 7 abominações em 30 minutos, né? E isso já vai entrando, mas mesmo que tem filtro, que é o Espírito Santo, isso ainda vai sujando a sua mente. Então, nós precisamos pedir, Senhor, lave a minha mente. O que eu penso? O que está... Porque nós temos ansiedade às vezes, nós temos depressão às vezes, nós temos essas coisas, porque às vezes nós não estamos
pedindo pureza de mente. Nós não temos essa paz ainda porque a mente ainda está turbulentada, né? E às vezes você pode achar uma coisa e você sente uma coisa diferente depois, né? Pode escutar uma música e a música já coloca você no mood, né? Na clima diferente. E isso acontece para o bem e também para o mal. Então, por isso nós devemos procurar sempre, lava a minha mente, lava aquilo que eu estou pensando, Senhor. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, tudo que é puro e amável, se há alguma coisa nisso, ele diz, pensai. Nisso pensai, né? O meu pai, ele sempre dizia, sempre tem umas pessoas que queriam fofocar com ele, e nossa, ele até deu uma vergonha para eu escutar, porque ele parava a fofoca na hora. Como uma pessoa, você ouviu do irmão fulano X que fez? Não, para com isso, parece lixeira, não vou receber a sua lixo, não. Lixeira é suja, lixo é onde pertence o lixo. Isso é lixo, eu não quero nada disso, porque a minha mente tem que estar pura, amém? Minha mente tem que estar pura diante do Senhor, amém? A segunda coisa nós devemos pedir é pureza nos ouvidos, amém? Vamos agora para o João capítulo 10 e verso 5. O João capítulo 10 e verso 5. João 10 e 5 diz assim, mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, nós precisamos pedir pureza de ouvidos, porque nós precisamos estar sintonizados, nossos ouvidos, com a palavra de Deus e não com a palavra dos outros. Sabe, uma vez eu lembro, a gente foi para o Pará, e o carro quebrou no meio do mato, lá no Pará. Estava indo para um congresso lá, não tinha cidade nem próximo, nada. E eu lembro que estava muito assim, tarde à noite, não tinha luz, cidade, nada. Eu saí do carro, falei, Tiffany, vem aqui do carro. E a gente olhar no céu, nossa, parecia outro céu, né? Porque eu morei tanto tempo em São Paulo que eu não vejo estrela, não vejo céu, só vejo poluição. E eu acostumei com isso. Aí eu saí e até consegui ver aquela neblina, né? Aquela galáxia, né? O Milky Way, né? Que é aquela parece uma cloud, nuvem, né? Mas que são estrelas, né? Aquela nuvem de estrelas, porque não havia poluição, não havia luz e poluição e interferência, né? Aquele mesmo céu existe aqui agora. Existe, o céu não mudou. O que mudou é a poluição. O que mudou é a luz que tem na cidade. O que mudou é a influência humana. E agora nós não podemos ver nada disso no céu, não. Por causa de uma interferência. Também Jesus está falando que os meus não vão seguir o estranho, fugirão porque não conhecem o voz. Mas o que nós estamos fazendo? Às vezes, o Paulo, ele escreveu também, eles têm muitas vozes e faltam pais. E eu estou querendo ser um pai, ele falou para a igreja em Corinto. Que tem muitos que estão querendo aconselhar, muitos que estão querendo falar, muitas vozes, e isso acaba sendo uma poluição. Que acaba que a gente não consegue mais ouvir a voz do mestre. Nós precisamos, eu preciso, estou falando para mim mesmo, eu preciso pedir, Senhor, eu preciso de pureza nos meus ouvidos. Porque os mesmos ouvidos que está entrando coisa imunda, iníquo, pecaminosa, essas coisas, como pode também água viva fluir de um encanamento de esgoto? Como? Como eu posso ver as estrelas e o céu e tudo que Deus tem para mim, se há uma poluição muito grande na minha vida? Como eu posso ouvir a voz do meu pastor que é o Senhor, nada me faltará? Como que eu posso ouvir a voz dele se eu estou ouvindo muitas vozes alheias e todos estão falando, eu? E Jesus, ele não vai gritar acima de todos. Ele não vai, não. Ele diz em Apocalipse, eis eu estou na porta e eu bato.
Se alguém ouça a minha voz e abrir a porta, eu entrarei por lá e eu ceiar com eles. Não sei como é você, mas você que tem uma casa, alguém bater na porta, oi, eu que estou aqui. Se sou eu e você me conhece, você vai abrir a porta. Se é outra pessoa, você vai estar com medo de entrar. A um ladrão, alguma coisa. Se nós não conseguimos pedir pureza nos ouvidos, nós não vamos ouvir a voz dele. E nós vamos faltar ele entrar na nossa casa. E vai faltar a ceia que ele vai fazer e quer fazer em nossas vidas. E ele está na porta batendo, mas ele não diz, eis que estou na porta, com tropa do elite, com bope, se não abrir a porta, eu vou chutar a porta e vão entrar. Não, ele não faça isso. Ele não faz. E quantas vezes nós pedimos oportunidade, por quê? Não porque Jesus não está batendo, mas é porque tem muita interferência. Porque os ouvidos não estão sintonizados, né? Nós temos que ter ouvidos sintonizados para ouvir a voz dele, né? Temos que pedir pureza nos ouvidos, que significa também diminuir as distrações, ouvir o que é bom e aquilo que edifique. O que é mal e destrói, deixe para o lado. Senhor, purifique os meus ouvidos. Purifique, Senhor, os meus ouvidos. Vamos agora para o terceiro passo. Aqui na bacia de lavra, na oração, nós também podemos pedir pureza nos olhos. Vamos para os Salmos, capítulo 101. Amém. Se alguém tiver uma pergunta, pode mandar, tá? Salmos, capítulo 101, em verso 3. Pureza nos olhos. E a palavra de Deus diz assim, em Salmos capítulo 101, em verso 3. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos, aborreço as ações daqueles que se desviam, e isso não se apagará em mim. O que ele está dizendo é, eu não vou colocar as coisas que não têm valor diante dos meus olhos. Eu vou abstentar, né? Abster. Eu vou me ausentar disso, sabe? Se você trabalhar, não é que você vai procurando o mal já chega para você. O mal é assim. Você trabalha com um homem, isso provavelmente já aconteceu com você, vê alguma coisa aí, já aconteceu comigo, e aí os homens estão lá, mas não, eu não vou entrar nessa brincadeira, eu não vou entrar nessa ali, porque os meus olhos são sagrados, e tem que estar consagrados ao Senhor, e não ao mal. Eu preciso deixar os meus olhos para ver a glória de Deus, e não o mal que está no mundo. É muito fácil nós ficarmos tropeçando por causa dos olhos. Os olhos maquinam mal. Os olhos, especialmente para o homem, é muito fácil o homem ser atraído de um segundo, de ver alguém bonita, alguma pessoa, e você já atrai o olho, né? Mas nós temos que pedir amanhã, Senhor, guarda os meus olhos. Eu preciso da pureza dos meus olhos, para que eu não coloque antes de ti, antes dos meus olhos, diante dos meus olhos, as coisas que vão contaminando, amém, a minha vida, amém. Porque a palavra diz em verso 4, longe de mim estará o coração perverso, e não conhecerei o mal, amém. Deus, Ele não está procurando mais capacitado, Ele está procurando mais puro. Por isso, Ele escolheu Davi e não escolheu os irmãos de Davi, que eram mais capacitados. Por isso, Saul devia ser o melhor rei de Israel, mas não era o melhor rei de Israel. O rapaz que era puro diante do Senhor, não significando que ele não errou, mas puro de coração. Porque quando errou, reconheceu o seu erro. E ele pediu, limpa-me o meu coração, cria em mim um novo coração. Amém. Não me tire da tua presença. E ele pediu perdão e pediu pureza. Amém. Porque ele não queria repetir aquilo que ele passou. Amém. Nós temos que pedir pureza nos olhos. Agora vamos falar de pureza na boca. E olha, como o Tiago diz, a língua é o menor membro do seu corpo. Mas pense em um membro mais descontrolado. Como um grande navio,
se direcione por pequeno leme, também seu corpo vai se direcionar com um pequeno leme. Essa língua vai determinar se você vai conseguir promover na empresa, se você vai conseguir declarar bênção, se você vai poder ministrar para alguém ou amaldiçoar alguém. Fala para uma pessoa, criança, talvez nem vão lembrar da festa de aniversário que você fez para eles, mas se você vai xingar o seu filho, você me decepciona, hein, filho, e aí fala uma coisa, eu encontrei com muitos homens que são homens hoje, mas lembram daquela palavra que saiu da boca do seu pai, naquele momento que ele estava bravo. Lembram? Décadas depois. Talvez nem lembram daquele que era o bolo do, sei lá, o aniversário, e os bons momentos, esquece. Mas lembram daquele que sai da boca. Então, por isso nós temos que pedir, Senhor, eu preciso de pureza, amém? Eu preciso que o Senhor purifique a minha boca, purifique as coisas que eu falo, para que eu não falo as coisas ruins, para que eu não entro assim, aquilo que o mundo faz, para que eu falo as coisas que edificam e não as coisas que destroem, para que eu possa falar as coisas que levem criação, que criam coisas no outro, do que destroem coisas no outro, amém? Provérbios 17 e verso 20 diz assim: o perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Ele diz, nós temos que ter uma língua que não é o mal. Como Tiago, ele diz que a língua é mais difícil de dominar, mas não significa que é impossível dominar. Nós podemos e nós devemos dominar a língua. Por isso essa oração é importante, porque você vai direcionando o seu dia. Você já vai conceituando, eu preciso de uma mente pura, eu preciso de ouvidos puros, olhos puros, uma boca que fala as coisas agradáveis ao Senhor. Antes de você começar o seu dia, porque se você não fizer isso, quem está dirigindo o seu dia é a carne. É aquele homem terrível, viu? Aquele homem que só faz mal. Aquele homem que fala coisa que chateia a esposa. Aquele homem que não tem controle. Mas bem cedo de manhã, nós vamos dando controle, amém, para o Senhor, para que Ele possa nos controlar, amém. Controle, Senhor Jesus, a minha boca para falar as coisas que são boas, sabe? De novo, como que pode água viva corre em um cano de esgoto? Não tem como. Tem como não. A gente precisa ser santo e agradável ao Senhor, amém? Para nós sermos os vasos. Pureza, de novo, na palavra você vai olhando ali na bacia de lava e você vai lavando você pela palavra. Eu quero língua pura, Senhor Jesus. Quero falar as coisas puras, amém? Vamos agora, pureza também nos pés. Senhor Jesus, ajude-me para onde eu for, para que eu não vá para os lugares errados, mas que eu vá para os lugares corretos. Oi? Desculpa, pureza das mãos. Pois é. Vamos para a pureza das mãos, amém? Pois é, eu pulei. Agora, pureza das mãos, em Salmos capítulo 144. Salmos capítulo 144, e verso 1 diz: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Ou seja, ele está dizendo assim, nossas mãos estão lá para fazer algo que é o bem, não algo que é o mal, amém? Também Salmos capítulo 18, e verso 34 diz assim: adestra, treina, vamos dizer assim, treina as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços verguem um arco de bronze. Sabe, alguém que está entrando à guerra já deve estar preparado com as suas mãos, já deve ter treinado as suas mãos, já deve ter exercitado aquela função. As nossas mãos podem criar o mal ou podem criar o bem. As mãos significa o que você está fazendo atualmente. O que você está fazendo. E eu sei que não dá para você, talvez, sair de toda a sua vida, trabalho, e agora eu vou ser missionário para Timbuktu, eu não sei, eu vou para a África. Talvez é para vocês, glória a Deus. Mas significa que mesmo que você vai para o trabalho, aquilo que você faz tem um saldo, tem um benefício para o reino de Deus, ainda.
Sabe, Daniel, ele não podia controlar que ele foi levado para cativeiro. Foi levado para cativeiro. Aconteceu. E, de repente, ele está trabalhando para o pior homem que existe no mundo, né? Nabucodonosor. Ele está trabalhando num reinado que é ímpio, coisas contrárias à palavra de Deus, idioma diferente, cultura diferente, tudo diferente do que ele acostumava em Jerusalém. E agora é Daniel. Mas o Daniel falou, eu não vou deixar de fazer o bem enquanto que eu estou aqui nessa situação. Amém? Ou seja, nós temos que ter uma santidade nas nossas mãos, naquilo que a gente faz. Eu acredito que o cristão deve mostrar mais pelas ações aquilo que ele crê do que pela sua boca daquilo que ele crê. Vou entrar um pouco mais, significando que um cristão de verdade como Daniel, eu não vejo como que ele falta o trabalho. Eu não vejo como que ele ficou roubando do seu empresário, do dono ali. Não, eu fico ouvindo que ele foi o que? Deus foi promovendo ele, porque ele era fiel. Ele honrou Deus naquilo que ele fez, mesmo ele trabalhando para o pior homem que existe, né? Significa que quando a gente trabalha em trabalho secular, nós devemos procurar ser o melhor trabalhador para o dono da empresa. Não significa que você deve ser assim, aceita o mal e assédio, não. Mas que nós devemos procurar honrar Deus, porque nós não estamos trabalhando para fulano, nós estamos trabalhando por Deus. Amém? Nós devemos fazer mesmo que é um trabalho ruim, com muito amor, com muita paixão, mostrando a grandeza de Deus. Mesmo que a gente, eu já limpei. Meu primeiro trabalho foi a lavar louça num asilo, né, de pessoas velhas, né, e, nossa, era uma coisa interessante, né, às vezes você está lá para lavar louça e a louça passava, meu Deus, o fulano esqueceu dos dentes na comida. Mas eu posso ter duas escolhas, eu posso ser como o espelho das outras pessoas que não têm Deus no seu coração, que vão reclamando, vão xingando o dono, vão faltando, vão roubando da empresa, vão fazendo essas coisas, ou eu posso ser o melhor trabalhador possível, para que o chefe, para que os meus gerentes, para que eles possam ver, não eu, mas o Deus que está em mim, né? Eu prometo, assim, se você trabalha, a gente consegue ver quando Deus está operando na vida de uma pessoa. Você vai para o restaurante, você pode ver uma pessoa de cara muito assim, amarga, tudo, ou você pode encontrar com uma pessoa que está na mesma função, que não é uma função muito bom, mas com uma alegria. E você já pensa, oxe, o que está acontecendo aí com essa pessoa? Tem algo diferente, né? E eles percebem isso. Nós podemos fazer o bem, nós podemos fazer o mal. Nós temos que decidir se aquilo que eu estou fazendo está levando para um saldo bom, positivo, ou um saldo negativo, né? Eu não sei como é vocês, mas nós temos que pedir, Senhor Jesus, purifica as minhas mãos, para que eu possa fazer a sua obra, para que eu possa mostrar para as pessoas que estão no meu trabalho a grandeza de Ti, a paz que está na sua presença, para que eu possa edificar a vida de alguém, amém? Vamos também falar sobre a pureza dos pés, Provérbios capítulo 6 e 18, e eu já vou terminar nessa slide, e a gente vai continuar na semana que vem, amém? Desculpa aí o horário, já vamos terminando. Provérbios 6 e 18, que diz assim, o coração que maquina projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Ou seja, tem pessoas que, sabe, quando aquele caminhão tomba ali no BR, você vê na notícia um monte de pessoas não indo para o cabine ver se o camarada está bem, pode estar morrendo aquele cara, mas estão indo para, nossa, o caminhão do Samsung tombou, bora lá, correm para o mal. E tem pessoas que, tipo, quando ouçam de uma história ruim, parece que eles se apressem para isso, sabe? Você falar uma coisa, nossa, Deus está sendo maravilhoso, nossa, lá fizemos culto em Guarulhos, eles estão assim, legal. Mas daí você fala, nossa, você ouviu falar que o Grant fez isso? Vou falar de Grant, porque ele é o inocente, o único inocente aqui. E aí a pessoa vai, o que ele fez? Já vai aproximando isso. Não, Jesus precisa de pureza nos pés.
Eu preciso parar de ir para os lugares errados e começar a ir para os lugares certos. Tem pessoas que, por exemplo, estão recuperando de álcool, recuperando de bebida forte. Não é para você andar em frente daquele barzinho favorito seu. Senhor, eu preciso de pureza nos meus pés, porque eu só vou para onde meus pés me levam. É isso. Eu tenho que decidir, Senhor, eu preciso de pureza nos meus pés, para que eu não corra para fazer o mal, mas para que eu corra para fazer o bem. Eu preciso de pureza nos pés para que eu entre a sua igreja, para que eu não falte. E olha, eu vou falar a verdade. Olha, isso é um secreto, tá? Não pode falar para ninguém não, tá? Um secreto. Às vezes, nem eu quero ir para a igreja. Que revelação, meu Deus. Não, mas o pastor não pode sentir assim. Tá, se o pastor não sente assim, de vez em quando, não sempre, mas de vez em quando, seu pastor ou é um anjo ou é um mentiroso, não sei. É um dos dois, não dá para ser assim. Às vezes eu nem quero ir, porque tem dias que estou cansado, tem dias que eu prefiro ficar no sofá. Tem dias, claro, se você quer fazer aquilo que você quer fazer, que você nem volte mais para essa igreja. Mas você vai ter que determinar em oração, Senhor, purifica os meus pés, para que eu vá para os lugares certos e não para os lugares errados. Porque cada vez que eu faço o check-in, cada vez que eu entro à igreja, eu saio mais fortaleza. Eu estou dando um voto para aquela pessoa que eu quero ser. Você não ir para o culto, você faltar e essas coisas, muitas vezes, acaba que um culto vira 2, que vira 3, que vira 4, que vira 5, e agora o inimigo entra com aquela voz, o pastor vai ficar chateado, que você está faltando, não vai ficar chateado, não, mas ele vai entrar, e agora, 5 cultos, um mês, vai virar um ano, que vai virar 2, e agora você vai estar se encontrando muito longe. Por quê? Os seus pés paravam de ir para o lugar certo e começavam a ir para o lugar errado. Às vezes o lugar errado talvez não seja o barzinho, não seja aquele bico de comprar droga. Às vezes o lugar errado é a sua própria casa. É de ficar de boa, de tranquilo. Eu estou muito a favor de você ter um dia da semana, pelo menos um dia da semana, de sossego, com família. Eu acho isso muito importante, por isso a gente não vai fazendo culto todos os dias da semana. Queremos fazer coisa fora da igreja também, fora do prédio. Mas nós devemos que perguntar e pedir, Senhor Jesus, eu preciso de pureza nos meus pés, para que eu possa ir para os lugares certos e não para os lugares errados. Eu lembro de uma história, teve duas pessoas, homens, né? Os dois eram homossexuais e viviam dessa vida de homossexualidade. E eu não estou xingando ninguém de ser homossexual. Eu acho assim, homossexual, mesmo que faz fornicador, adultério, são pecados de sexo. São pecados. Eu não vou dizer que não é um pecado, mesmo que é o popular fazer isso hoje. Mas, da igreja, isso é um exemplo real. O pastor do meu irmão, lá na Flórida, ele falou isso. Entrou à igreja 2 homens que eram homossexuais. Deus salvou eles arrependeram dos seus pecados, foram batizados no nome de Jesus, receberam o dom do Espírito Santo. Que maravilha, né? Deus que faz isso, amém? Transformar as suas vidas. Um homem, ele falou para o pastor, eu quero sair dessa vida. Ele queria sair tanto dessa vida, que ele falou, eu nem volto mais para o meu trabalho. Ele conseguiu outro emprego. Ele até mudou o nome por sua própria vontade. Ele não queria ficar com o mesmo nome. Ele mudou de tudo. Ele mudou a aparência. Ele sai, quando digo que ele saiu mesmo. Que ninguém daquela vida anterior podia perceber aonde ele foi. Parece que ele morreu. Porque ele diz, quando eu entrei aos águas, no batismo, eu morri. Eu não quero voltar mais para essa vida. Eu não quero ficar com meus velhos amigos. Eu não quero voltar para o trabalho, onde todo mundo sabe o que eu fiz e tudo. Eu não estou falando isso que você tem que fazer assim, não. Mas ele fez isso. E tem o outro homem, segundo, que entrava mais ou menos no mesmo tempo, que ele, mesma coisa, arrependeu, foi batizado e recebeu o Espírito Santo. Só que ele falou, eu vou voltar para aquela comunidade e vou ganhar eles para Jesus. E o pastor falou, um deles está naquela comunidade de volta, e o outro é aquele irmão lá com a família com 3 crianças. Adivinha quem é? Aquele que diz, os meus pés não voltem mais. Aquele que determina, eu não volto mais para aquela vida. Aquele que até mudou de nome, foi muito
muito radical. Não estou dizendo que você tem que fazer assim no mesmo, mas eu estou falando, se você tem problema com pornografia, você não deve ficar com seu celular, computador, sozinho, nunca. Você não deve voltar, ir para cama, ir para X lugar onde você está sozinho, você deve deixar em algum lugar, porque é muito difícil você ver uma coisa se você não tiver o aparelho, não é? Se você tem problema com bebida, não é bom você sair em frente do barzinho só para falar com seus amigos. Se você tem problema com cigarro, não é bom você sair com seus amigos que fumavam, quando você fumava junto com eles, porque você vai voltar para isso, né? Então, por isso é bom pedir, Senhor Jesus, purifica os meus pés. Purifica os meus pés, para que eu faça as coisas certas, amém? Efésios capítulo 6 e 15 diz, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Isso é uma parte da armadura de Deus, amém? A armadura de Cristo. É preparando os pés, né? Isaías diz, quão formoso, lindos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, né? Porque eles estão saindo, estão andando, estão fazendo, cumprindo a vontade de Deus. E olha, se você cingir os seus pés na preparação da pregação do evangelho, você vai ver muitas bênçãos sobre a sua vida. O trabalho que nós temos que fazer não está na igreja muito, mas está no campo, é lá fora. Cinge seus pés, vai para ali, vai para as viadutos, vai para os lugares assim que ninguém quer ir e ministre para a pessoa. Sim, entrega um pãozinho, entrega um marmitex, mas que seus pés levam você a fazer um bem e não o mal. Nós devemos orar isso também, nós devemos orar por pureza de coração. Finalmente, já estou terminando. Pureza de coração. Salmos capítulo 51 e verso 10 diz assim, é a oração de Davi, depois de pecar, cair em pecado. Ele foi para o espelho, vamos dizer assim, e orou, ele orou, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova-me um espírito estável. Ele diz, cria em mim, ele não falou, repare em mim. Ele não falou, conserte meu coração, renova meu coração, restaura meu... Não, cria em mim um novo coração. O mundo vai dizendo que o seu coração é bom, é muito bom, todo mundo está bem, bem de coração e tudo. Não, a Bíblia diz que o coração é mau, iníquo. Nós achamos que o coração é bom porque a gente vive numa bolha em paz. Vai para os lugares na África, onde aconteceu o genocídio, e vê se o coração do homem é bom. Vai para os cemitérios da guerra e vê se o coração é bom. Fala para as pessoas que foram abusados, que tiveram suas vidas tirados, e vê se o coração do homem é bom. Não, o coração é mau, iníquo, e ninguém o conhece, a Bíblia diz. O mundo pode dizer que o coração é bom, mas isso não me importa. Eu tenho que pedir, Senhor, purifique meu coração. Purifique a minha alma, Senhor. Cria em mim um novo coração, porque o meu coração não dá para consertar. Só dá para Ele criar algo. Só dá para Ele fazer algo novo no meu coração. É assim que eu vou ser salvo. E terminando em Provérbios, capítulo 17 e verso 20, que diz assim, o perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. E diz, o perverso de coração nunca vai achar o bem. Nós temos que pedir, Senhor Jesus, purifique o meu coração, a minha alma, o meu espírito, para que eu possa cumprir, Senhor, a Tua vontade aqui na terra. Amém? Vamos se colocar em pé, assim que nós estamos terminando. Glória a Deus. Nós estamos pedindo no bacia de lavra, de novo, nós entramos com ações de graça, hinos de louvores. Nós pedimos perdão para as coisas visíveis e invisíveis. Nós confessamos nossos pecados para Ele. Perdoe-me de falar. É difícil falar, mas tem que fazer. Perdoe-me de... E olha, seu pecado pode ser diferente do meu, mas ambos vão levar para o inferno, não importa. Se for homicídio, se for adultério, se for mentir, vai nos separar da graça e misericórdia de Deus.
Mas depois nós temos que entrar, como Efésios 5:26, a fim de santificar, tendo a purificado com a lavagem de água pela palavra, a Bíblia diz. Sabe quando você entra e você tem problemas, o espelho da bacia de laver é algo muito importante, porque você pode ver pela água, você pode ver pelo espelho ali, o que está faltando ainda. E você pode pedir, Senhor, lava-me disso. Senhor, eu sei que eu pedi perdão para aquele pecado, mas parece que eu fico sempre nesse lado de pecado, nesses tipos de pecado. E sabe o que é bom? Eu deixei a Bíblia ali num... Tudo bem, eu deixei na minha mochila. É pegar a Bíblia assim e começa a ler escrituras que falam sobre o pecado que você está com muita dificuldade de superar. E você vai lendo isso, e na oração você vai dizendo, Senhor, purifica-me disso. Eu não quero mais cometer isso. Senhor, prepare-me para não correr para fazer isso. Prepare as minhas mãos para não cair nessa armadilha. Prepare a minha mente, Senhor, meus olhos para não ver isso, para a minha mente não pensar aquilo. Senhor, eu quero ser puro. E esse é o momento que, sabe, uma pureza, você vai sentir uma pureza. Porque você vai olhando, você vai se lavando, e fique nessas etapas, na oração, até o momento que você se sente puro diante do Senhor. Sentindo puro, você vai sentir. Só continue, orem, Senhor, purifique as minhas mãos, purifique a minha mente, meus ouvidos, meus olhos, a minha boca, tudo que eu sou, limpa, cria em mim um novo coração. E vai lendo as coisas que você, Senhor, eu sei que eu errei, agora eu estou lendo a sua palavra, que é pecado, que eu não devo fazer isso, ou Senhor, que a tua palavra lave-me com a tua palavra. E sabe, com isso nós vamos estar próximo agora de entrar ao santo lugar, aonde nós podemos compartilhar do pão, que é a palavra, a candelabra, que é o Espírito, e o altar de incenso e os santos dos santos, amém? Amém, vamos orar, vamos levantar nossas mãos, vamos orar. Senhor Jesus, nesta noite, obrigado por tua presença, obrigado por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo em nossas vidas. Continue nos purificando, Senhor Jesus. Te agradecemos por todas as suas bênçãos, Senhor Jesus, em nossas vidas. Te agradecemos por nossas famílias, Senhor Jesus, por nossa saúde, por esta igreja, por todos os irmãos que estão aqui. Senhor Jesus, perdoe nossos pecados, limpe nós, lava nós, Senhor Jesus. Lava a minha vida pela tua palavra. Eu não quero pensar que eu estou puro, mas eu quero, Senhor Jesus, ser puro mesmo, de verdade, Senhor. Eu quero que a tua palavra corre como água na minha vida, que é a justiça, correrão as águas, que vão limpando cada mancha, cada coisa que é contra a tua presença, porque, Senhor, eu quero estar preparado, eu preciso estar preparado ao entrar ao santo lugar, para que eu possa ter comunhão mais íntima com você, para que eu possa receber a palavra que eu preciso, para que eu possa ter uma comunhão no Espírito Santo que eu necessito para a minha vida, Senhor Jesus. Ajude essa igreja, Senhor Jesus, a criar hábitos, a nós criar hábitos de orar de manhã e de noite, para nós sermos uma igreja poderosa, uma igreja que consegue efetuar mudança no mundo inteiro. Te damos graça, te damos louvor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, em nome de Jesus, amém. Eu creio que nós vamos estar efetuando mudança, amém. Assim que nós oramos, nós vamos criando um ambiente de oração. E o ambiente de oração vai criando um ambiente na igreja, onde pessoas podem entrar e ser salvos, ser curados, ser libertos, né? Porque o Evangelho é muito mais que nós, é muito mais que eu. O Evangelho envolve as boas novas para eles, né? E a nossa salvação tem que sair de eu e tem que ir para eles. Porque antes de eu possa ser um ministro, eu preciso passar essas etapas para que eu possa ministrar, para que eu possa receber tudo que Ele tem para nós, amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Tenha uma semana de bênção. Nós vamos ver vocês de volta. Oração aqui no sábado e domingo de manhã às 10 horas. Deus abençoe.